Bom, pessoal, então na aula passada a gente começou o estudo, né, da captação de águas, que é a primeira parte é a primeira componente, é a primeira unidade de um sistema de abastecimento de água. Então a gente viu, né, o modelo simplificado do sistema, falamos da captação. A captação ela acontece no manancial, né, que é a fonte para o suprimento de água. E aí a gente falou bastante do manancial, né? Nós falamos dos aspectos qualitativos, dos aspectos quantitativos do manancial, dos fatores que alteram a qualidade da água, né, em um corpo d'água, urbanização, erosão, indústria, né, resíduos sólidos dentro da água, as atividades agrícolas e os resíduos agrícolas também, e o desmatamento, né, da mata ciliar, a importância da mata ciliar para a manutenção aí da boa qualidade da água no manancial. Aí a gente viu também as medidas de controle, né, de caráter preventivo e de caráter corretivo. Falamos um pouco sobre os rios despoluídos, né? Falamos que medidas eram essas, quais são os critérios que a gente utiliza para escolher bem o manancial. E aí a gente começou a falar da captação propriamente dita, né? Quais são os pré-requisitos de uma obra de captação, quando a gente projeta, quando a gente constrói. A gente viu que nós temos dois tipos, né, de captação, as superficiais e as subterrâneas, e comentamos um pouco também, né, mais uma vez, sobre a escolha do local da captação, né? A gente viu o que é que a gente tem que fazer e quais são os elementos, os cuidados necessários, né, na hora da gente escolher o local da nossa captação. Então, hoje, a gente vai dar continuidade a esse estudo, vendo aí quais são os elementos das captações de água. Né? A gente viu que existe toda uma filosofia, né? Todo um estudo técnico, todo um levantamento para que a gente escolha o local da captação. Daí, quando a gente escolhe o local da captação, a gente vai vir com a infraestrutura. A captação ela tem toda uma infraestrutura que deve ser feita, que deve ser instalada, né? Construída, para que ela funcione da forma perfeita como a gente imagina. Então, essa infraestrutura ela é composta de alguns elementos. E esses elementos são a barragem, né, o vertedor ou o enrocamento, que é construído normalmente para regularizar a vazão, ou então para elevar o nível da água, ou pode ser simplesmente um manancial mesmo, né, sem uma barragem, tanto faz ser um manancial ou uma barragem. A tomada d'água, que é o ponto de captação propriamente dito, o gradeamento, o desarenador e os dispositivos de controle, que aqui no caso a gente vai ver as comportas. Então, a gente vai estudar, a gente vai focar um pouco em captações superficiais, né, porque a gente ainda vai se ater à NBR 12.213, que é a NBR de Projeto de Captação de Água de Superfície para abastecimento público. Então, a gente vai dar uma focada maior em captações superficiais. Mas eu ainda vou comentar um pouco sobre captações subterrâneas com vocês, tá? Aqui eu acho que a gente não vai ter tempo de ver o projeto da captação em si, mas a gente vai ver tudo que é necessário para a nossa captação, né, funcionar. Então, a gente vai ver aqui cada elemento desse, como é que cada elemento desse funciona. E aí, aqui, a gente vai focar um pouco na barragem, né? Mas lembrando que pode ser um corpo d'água também, um rio, né? Pode ser um rio, pode ser uma lagoa que exista perto, né, da comunidade que a gente quer abastecer. Porque eu falei barragem, mas é uma forma bem mais geral. Então, o que seria, né, a barragem? A barragem, ela é uma barreira artificial alocada em cursos d'água, né, para que a gente consiga fazer uma retenção de grandes quantidades de água, tá? E elas são muito utilizadas para o abastecimento de água, né, também para a produção de energia elétrica e para a regularização de um caudal. O caudal nada mais é do que o caminho do rio, né, a posterior ali após, né, a jusante ali da barragem. Então, assim, aqui é uma imagem de uma barragem, né, onde a gente tem aqui as comportas de liberação e tudo bonitinho, né, e aqui é o rio, a grande quantidade de água barrada, e a jusante dele, né, que é onde a gente tem aqui as comportas, a gente tem um caudal, né, que é um rio, que é regularizado aí por essa barragem. Então, assim, a gente vai lá, faz todo o estudo hidrológico do rio,
e aí vê que em um certo ponto existe ali um ponto mais favorável para a gente cavar um buraco, literalmente, né? A barragem nada mais é do que você cavar um buraco e fazer com que o rio passe por dentro dele para poder encher aquele buraco. Basicamente é isso que é uma barragem. Vocês vão ver isso mais na frente em detalhes, né? Não chamem um reservatório desse de buraco, quem está chamando sou eu, porque, enfim, eu não tenho juízo correto, mas não chamem as barragens de buracos, certo? E aí a gente cava e tudo, o rio passa por lá, armazena-se uma grande quantidade de água que não se armazenaria naturalmente, porque a gente construiu ali, aumentou a profundidade do leito daquele rio, né, propositalmente, e quando a barragem enche, ela tem um mecanismo de escape ali, né, que é o que nós vamos ver a posteriori, e também tem um mecanismo de controle, que é tanto o vertedor quanto as comportas, a gente vai ver daqui a pouquinho como é que eles funcionam. Então, um serve para sangrar a nossa barragem, né, para tirar o nosso excesso, e a outra para poder regularizar a vazão que vai sair de dentro daquela barragem para o caudal. Um bom exemplo de barragem que nós temos, né, aqui no Ceará, é o açude Castanhão, que eu não canso de falar dele, né? É um açude que foi construído o município oficial, né, da construção do açude Castanhão é o município de Alto Santo, mas ele pega ali toda a região de Alto Santo, Jaguaribe, Jaguaribara, né, Jaguaretama, Morada Nova também um pouco, que inclusive foram municípios que cederam, né, terreno para a construção da Nova Jaguaribara. A construção do Castanhão em si inundou a cidade, né, de Jaguaribara, e aí foi feito um novo município para poder foi feito toda a desapropriação, né, de um município inteiro para poder a gente construir esse reservatório. E ele é o responsável por perenizar, né, o Rio Jaguaribe. O Rio Jaguaribe ele é perenizado através do açude Castanhão, né, da barragem Castanhão. E aí, o Castanhão estando cheio, as comportas liberam água, né, abre-se as comportas para poder liberar, e a água vai perenizando o Rio Jaguaribe. Hoje ele não está com tanto aporte assim, né? Hoje o açude Castanhão está recebendo água, inclusive, da transposição do São Francisco, né, uma outra grande obra de engenharia, que nos possibilita, né, ter um pouco mais de tranquilidade quanto a garantia do abastecimento humano da cidade de Fortaleza e região metropolitana, que são abastecidos pelo açude Castanhão. Né? O canal da integração, ele traz água do açude Castanhão até a região metropolitana de Fortaleza. Deixa eu só ver aqui, eu acho fácil para poder mostrar para vocês rapidinho. O caminho dele, né? Só para vocês verem aqui. Vou colocar aqui em satélite para vocês verem a dimensão. Vou trazer aqui para cá. Ó, aqui está a barragem, né, do açude Castanhão, lá no Jaguaribe, ó, Fortaleza está aqui, Castanhão está aqui, né? E aí, não sei se vocês estão vendo. Então, né? Acho que sim. Aí aqui, a cidade de Jaguaretama, os municípios de Jaguaretama, Jaguaribe, Solonópolis, né? Se a gente der um zoom aqui, o Iraponga, que é Morada Nova, né? O Alto Santo, que é o município de origem, né, dele, que é onde ele é. Você colocar, ele dá no Alto Santo. Hoje ela está sequinha, né? Estava mais sequinha, hoje já não está mais. E aí a gente tem bem aqui, ó, a cidade de Jaguaribara, né, que foi construída após a construção do Castanhão, né, a cidade velha era aqui, por algum lugar aqui dentro. Hoje é possível, inclusive, até a gente ver, né, o açude está com nível tão baixo, que alguns restos da cidade são possíveis de ver. Então, aqui foi locada a cidade de Jaguaribara, para não ser inundado, né, também, para garantir aí a sobrevivência das pessoas. Foi construída aqui a cidade. E aí aqui é o Rio Jaguaribe, ó, que ele é perenizado através do açude, né? O Rio Jaguaribe, ele recebe água aqui da barragem Castanhão. Tá aqui a barragem dele. Opa! Tá aqui a barragem dele, certo? Que a água passa por aqui, sangra e cai aí dentro do Rio Jaguaribe, né? E o canal da integração, ele sai
Daqui. Espera aí que eu vou achar. Bom, são as muitas pousadas aqui. Ele chega por aqui. A tomada d'água para o canal, cadê? Aqui, achei. Eu acho o canal, depois eu acho a tomada d'água dele. A tomada d'água do canal aqui, né? Ela sai. Ela é subterrânea, né? E aí tem a central de controle aqui. Pronto. E aí, a partir daqui, ó, começa, né? Nasce o canal da integração a partir do Rio Jaguaribe e vem fazendo o caminho aqui todinho e trazendo água, que passa por Morada Nova 2 vezes, passa no Iraponga, passa na Sede, passa no Aruaru, né? Corta o município de Morada Nova 3 vezes. E aí ele vem-se embora. Vou tirar aqui mais o zoom, ó, fazendo Paulo, toda... Oi. o Túlio tá pedindo pra tu aceitar ele aí. Eu sei, eu ouvi aqui o toque, mas eu não vou sair do mapa para poder entrar na quando ele diga ele que eu aceito já. Aí vem por aqui, fazendo Tá bom. todo o caminho aqui, ó. Cai dentro do açude Curral Velho, né? Que é um açude de reposição de carga. Esse açude ele tem que estar sempre cheio para poder garantir a carga, né? Para continuar a viagem. Então, esse açude aqui também foi outro problema, que para construir dentro de Morada Nova teve que desapropriar muitos lotes de muita gente, né? Esse aqui era um loteamento lá num bairro, e aí é um açude bem urbano. Esse aqui é o município de Morada Nova, né? A sede. E é bem dentro da cidade, né? No bairro lá, que é bem próximo, e aí teve que desapropriar também muita gente para ser construído. Então, o curral velho ele não pode estar no nível abaixo de 80%, porque senão a água não chega. Né? Hidraulicamente, ele é utilizado como um açude de carga. E aí sai de novo aqui, ó, o canal da integração dele, vem-se embora. Né? Vem-se embora e até chegar no Pacuti Gavião, Pacajus, né? Primeiro, vem. Ah, meu Deus, ô caminho medonho. Isso tudo é água que a gente toma banho, tá? Isso aqui tudo é água que a gente toma banho, água que a gente bebe. Pronto, aí cai aqui no açude de Pacajus. E o açude de Pacajus, ele é integrado, né, com o Gavião. Que é bem aqui, né? A gente tem aqui o Pacajus chegando, e aí aqui é o açude de Gavião, que eles ficam sempre também com um nível bem cheio, que é o responsável pelo abastecimento de Fortaleza, né? Tá aqui Fortaleza, região metropolitana, são abastecidos pelo Gavião aqui em Itaitinga, e o Gavião, por sua vez, recebe água do Pacajus, que por sua vez recebe água do canal da integração, né? Lá do açude Castanhão. Então, isso aí é para vocês terem a noção do quão complexo é, né, o pensamento de uma barragem, o pensamento de um sistema de abastecimento. E esse projeto do Castanhão, ó, ele é hiper antigo, né? Ele é muito antigo. Eu lembro que ele começou a ser construído no final da década de 90, 96, se não me engano. Ele começou a ser construído. E aí foi construído rápido, né? Porque era uma obra emergencial, digamos assim, já se previa que a estiagem no estado do Ceará. Paula, a senhora não quer que eu assista a aula hoje, não? Tá zoada, Túlio. A gente corria-se o risco, né, dessa recessão e etc. E aí, o que aconteceu? Foi uma obra muito rápida, a execução foi muito rápida mesmo, teve todo o problema da desapropriação, né, de várias desapropriações, não foi só Jaguaribara, não foi só do Curral Velho. Essas eu sei porque eu morava em Morada Nova na época, né, e aí eu tinha conhecidos que tiveram terras desapropriadas, então assim, foi uma loucura, né, foi bem louco. E foi construído. E aí, assim que foi construída, eu lembro que encheu super rápido, né? A galera ficou desesperada, porque achava que o açude ia romper, que a barragem ia romper, ia inundar totalmente o Vale do Jaguaribe e tudo, mas não houve aí nenhum problema maior, né? Foi tudo tranquilo, a gente nunca teve nenhum problema com a barragem de Castanhão, não. Inclusive, ela tem mecanismos de segurança, né? Caso ela esteja num nível muito elevado, por ser um açude gigante, existem válvulas de escape, né? E uma parte da barragem dela é em concreto compactada a rolo, exatamente para caso
ameace, né, a barragem ameace romper, essa parte que ela é em concreto compactado, ela possui orifícios que a gente coloca explosivos e aí detona para poder ela romper para 2 lados, né? E aí espalhar melhor a água e não matar ninguém, né? Essa é a ideia. Mas realmente é um oceano. Quem já foi lá, quem já teve a oportunidade de conhecer, principalmente quando ela estava cheia, né? É uma baita obra de engenharia assim, que vale super a pena visitar, porque realmente é muito bonito. Então, a barragem ela serve para armazenar água, né? Para conter a água, para que a gente utilize aí para o abastecimento. O segundo elemento, né, que também é integralizado com a barragem, é o vertedor. O vertedor, ele é uma estrutura hidráulica, né, utilizada para 2 coisas, para medir e para controlar as vazões que vão passar ali por ele. Então, ele é o sangradouro, né, da nossa barragem. A água vai vir por lá, tanto a gente pode utilizar para saber qual é a vazão, né? A gente viu que aplicando a equação de Francis, a gente coloca uma régua bem aqui, na réguinha a gente mede a altura d'água e aí a partir da altura d'água, equação de Francis para calcular a altura da lâmina d'água que passa por aquele vertedor, como também a gente consegue controlar, né? Através dele a gente consegue controlar a vazão, porque ele é construído a uma certa altura, que aí garante que a gente tenha um certo volume máximo ali dentro do nosso reservatório. Essa foto aqui sou eu que lá na barragem do Curral Velho, né, no dito Curral Velho, nessa época que eu estava fazendo um trabalho da faculdade, aí a pessoa vai de jaqueta e short jeans, né, porque eu não sabia o que era usar calças nessa época ainda, só andava de short. E aí, essa barragem aqui, ela é bem interessante porque ela é toda dentadinha, certo? E esses dentes aqui, eles servem para amortecer a velocidade da água. Eu tinha outras fotos, mas eu acabei não achando, não sei que fim levaram essas fotos, que eu pegava esse sangrador de frente. Ele é todo dentado, porque a montante aqui do sangradouro, né, do Curral Velho, a gente tem uma região que tem uma comunidadezinha, né? Tem umas casinhas lá, não é nada muito povoado, mas tem umas casinhas, e tem uma estrada, que é uma estrada de carroçado, né? Pissarra. E aí, se a água for com muita violência, leva a estrada, leva tudo. Até quando vai sem violência, leva, né? Mas quando vai com muita violência, leva mais ainda. Então, esses dentinhos aqui, eles que parecem dentinhos, mas não são, né? Eles são enormes, bate aqui no meu ombro, né? No meu busto, tem quase 1 metro e pouquinho de altura. Foi horrível, inclusive, para voltar. Me arrependi horrores de ter pulado aqui depois, que eu não conseguia voltar para cima da lateral, mas tudo bem, acontece, né? Ficou a foto, o que importa é que ficou a foto. E aí, a água vem por aqui, esses dentes são desencontrados, né? Onde tem espaço aqui, cai nesse dente, ó, eles são todos desencontrados, exatamente para a água bater neles e amortecer a queda e perder carga, né? E aí, a queda d'água lá no fim dele já é mais controlada, né? Então, a gente tem que ver qual é o melhor tipo de vertedor que a gente tem que colocar, né, nas nossas barragens para poder não prejudicar a jusante, né, da nossa barragem tudo. Então, isso aí tem que ser tudo muito bem pensado e muito bem calculado. Aí nós temos também o enrocamento, né? O enrocamento ele também faz parte da captação, porque ele é uma proteção, tá? É um conjunto de pedras ou então outro material, né? Um material rígido, que é lançado dentro da água para servir meio que como um lastro, né? Que é um material para fundações de obras hídricas, ou então aflorar a superfície aí para poder quebrar o mar, né? Como quebra-mar, como quebra-ondas, na verdade. Aqui é um rio, não é um mar, mas então serve como quebra-ondas para proteger a margem contra a erosão, tá? Nas barragens, a margem das barragens, ela é natural, né? Quando a gente vai construir uma barragem, por exemplo, ou quando a gente tem um próprio leito do rio, a gente não... O leito do rio é porque tem a mata ciliar, né? Natural, que não era para ser destruída. Mas no caso da barragem, quando a gente cava a barragem, ninguém faz um acabamento de bordo, né? Por toda a barragem, não. Ela cria um contorno meio que natural. E aí, para que as ondas dessa barragem não causem erosão
na margem do rio e acabem não destruindo o leito do rio, a gente constrói, né, esse enrocamento, que nada mais é do que um acúmulo de pedras, a maioria das vezes são pedras mesmo, pedronas grandonas assim, por toda a extensão da margem, para proteger, né, criando-se um astro para proteger a margem das barragens, né, do reservatório contra a erosão. E assim, então, garantir, né, o volume de água armazenado, projetado e pensado para aquele reservatório. Aí a gente tem também a tomada d'água, né, que é um conjunto de dispositivos destinados aí a se conduzir água, né, do manancial para as demais partes constituintes no sistema de captação. Isso aqui é uma tomada d'água no canal da integração, certo? Nas comportas que tem lá, é uma ponte de tomada d'água. Lá em Morada Nova, inclusive, essa foto foi eu que tirei, não foi no mesmo dia daquela foto lá, isso aqui é em outro lugar, isso aqui é no Iraponga, lá, né, nas comportas que tem. E a vazão aqui é dada, a vazão máxima aqui de tomada d'água é de 14 metros cúbicos por segundo, tá? Em 2012, que foi quando eu tirei essa foto, ou foi 2011 ou foi 2012, se eu não me engano. A vazão que estava vindo para Fortaleza era de 9 metros cúbicos por segundo, né? Era o que estava sendo liberado para cá, né? 9 metros cúbicos por segundo, através do canal da integração, né? O que passava aqui nessa tomada d'água. Mas o máximo dela é até 14, dependendo, obviamente, do nível d'água do reservatório. Né? Então, a tomada d'água, ela é um local específico para poder a gente fazer essas retiradas de água programadas, né? Porque no canal da integração existem vários trechos desse onde a gente pode retirar água, né? Obviamente com autorização. Mas, inclusive, Morada Nova, por exemplo, o município hoje é abastecido por esse canal. Então, existe um local lá onde existe uma bombinha instalada, né, numa tomada d'água dessa. Aqui é só o espaço, tá? A gente vai lá e coloca a bomba dentro e a bomba que vai fazer todo o trabalho de sucção. Aí a gente vai lá e coloca e retira a vazão que a gente precisa. Nós temos também o gradeamento, né? O gradeamento, ele é um dispositivo de remoção de sólidos grosseiros. Sempre tem, né? Umas botas, um pedacinho de sofá, uma coisa assim, bem um pedaço de móvel, né? Boiando assim por dentro do nosso canal, né? Então, sempre que tem esses sólidos mais grosseiros, é interessante que antes da bomba, né, antes da instalação da bomba, a gente coloque um gradeamento para remover esses sólidos, certo? Então, a gente tem as grades grosseiras, né, que são essas aqui, são as nossas grades mais grosseiras. Grosseiras, aqui são 2S, apesar de não parecer, que são barras metálicas, né, paralelas, aí, espaçadas de 7,5 a 15 centímetros e filtra esses sólidos maiores. Depois dela, vem as grades finas, né, que estão aqui, ó. As grades finas. E aí são barras metálicas também paralelas, espaçadas de 2 a 4. Então, ó, folha fica na grade fina, né? Tem muitas coisas, às vezes tem peixe morto, né, que vai boiando, tem muita coisa natural mesmo e muito lixo também, né, que vai. E aí a gente precisa colocar esse gradeamento para evitar que esses sólidos maiores entrem dentro da bomba, né, porque isso aí acaba com a bomba. E a gente tem ainda algumas telas, né, que são 8 aí a 16 fios, né, por decímetros de comprimento, que aí são telas bem mais finas e são colocadas por dentro do gradeamento fino. Nem sempre são. Quando são colocadas ainda por dentro do gradeamento fino. Então, as grades grosseiras, elas têm que estar localizadas no ponto, né, de admissão da água, seguida pelas grades finas e pelas telas, sempre do maior para o menor. Porque se a gente colocar só o fino, daí vier uma coisa muito grande, aí essa coisa muito grande vai entupir a tela, a grade, e aí vai dar uma BO. Então, sempre filtro maior, depois o menor e depois o menor ainda. Né? Então, assim, o material ele deve ser anticorrosivo, né? Ou então protegido por um material adequado, por um antioxidante. Né? Normalmente, a gente usa um esmalte de ferro ou então de aço, e aí utiliza um esmalte, né, para poder proteger ali contra a oxidação.
E é preciso, né, uma limpeza manual, aí por uma inclinação, um jato d'água, né, de 70% a 80% a jusante, para garantir que não fique muita coisa acumulada ali. Então, o gradeamento ele tem que sofrer uma manutenção bem rotineira, né, para não correr o risco de ficar com muita coisa acumulada e acabar não filtrando, não coletando mais, né, perdendo aí a sua utilidade. Aí nós temos também o desarenador, tá? O desarenador, ele é um equipamento que é destinado à remoção de sólidos pesados suspensos, né, nos sistemas de captação de água bruta. É o que nós chamamos de caixa de areia. Ele não é um equipamento obrigatório na instalação. Ele vai ser colocado na instalação quando a gente tiver um manancial que tenham águas muito turvas, né, muita areia, com muito sólido ali. E aí, antes dele ir para a adutora de água bruta, antes de ir para a estação de tratamento, a água passa por esse desarenador para já ser acumulado aí, né, o excesso de areia e esse excesso já ser retirado ali logo no começo do sistema de abastecimento de água. Então, eu trouxe aqui o esquema e um exemplo de um desarenador. Então, a água bruta, ela entra aqui na primeira, né, e os sólidos são muito pesados. Quanto mais pesado, mais antecipadamente ele vai, como é que a gente chama? Sedimentar. Né? Então, aqui está a areia mais pesada, ela sedimenta logo. Aqui a segunda mais pesada, a terceira mais pesada, a quarta mais pesada e a quinta mais pesada. Isso aí é feito todo um estudo, né, para saber quantos tanques a gente vai precisar colocar, porque quem manda nisso aqui é a velocidade de sedimentação. Isso a gente vai estudar mais lá na frente, né? Quando estiver vendo a estação de tratamento de água, mas quem vê isso aqui é o químico, né? Ele que vê, ele que sabe a velocidade de sedimentação das partículas, e aí nos diz quantos tipos de partícula tem ali, para nos dizer quantos tanques desses vão ser necessários aí a se construir, né? Aqui, 1, 2, 3, tem 5, aqui a gente também tem 5, é bem parecido. E aí, ó, o cano, né? A tubulação de entrada de água bruta está bem aqui no primeiro tanque. A água vai passando por aqui, vai caindo a areia e a água vai passando, né? Vai passando até ser captada aqui na saída. E não estou vendo aqui a ligação, mas vai acontecer, né? Essa ligação aqui, ó. E aí, a partir daqui, a água já está desarenada, ela vai para a estação de tratamento, tá? E aí, esses sólidos, eles são recolhidos e depois são descartados, né? Que é só areia mesmo. Aí é só descartar. Então, nem sempre é necessário. Vai depender, como eu já falei, do tipo de água que nós estamos captando, né? Depende de onde é a captação. Aí nós temos também as comportas, né? As comportas também são um elemento de captação de água. E aí elas são destinadas à regulação e controle do escoamento. Então, tanto a gente pode ter comportas na saída de um reservatório, como a gente pode ter comportas no decorrer do escoamento. Tipo, aqui, essas comportas são do mesmo lugar que eu tirei aquela foto da tomada d'água, né? Elas estão, inclusive, controlando o escoamento, né? Estão abertas aqui, controlando o escoamento máximo. Percebam que ainda existe aqui um espacinho, né? Entre a lâmina d'água e a comporta, porque elas estão dando a vazão máxima, que na época que era de 9 metros cúbicos por segundo, né? Era o que estava sendo escoado aí através do canal. Então, se vocês observarem aqui essa foto, né, vocês conseguem perceber que a velocidade estava bem visível, né? Era uma vazão alta e uma velocidade alta também, que a gente consegue ver as ondas aqui, ó, através do canal, né? Então, a gente utiliza as comportas para poder regularizar, e como esse é um canal, especificamente, né? Esse é um canal muito, muito extenso, porque nós temos aí quilômetros e mais quilômetros, né? Do Caixanhão para cá. Eu nem sei precisar qual é a extensão do canal da integração de cabeça. Do canal da integração. Vê se eu acho aqui. Fácil. Só para dizer para vocês. Ah, não quero assim, não. Eu quero tudo.
Aí, quando a gente bota canal da integração, já aparece o projeto da integração do São Francisco, né? Não tem sido mesmo assim a 110 quilômetros de extensão. São 110 quilômetros de extensão, né? O canal o canal da integração. Então, assim, é um canal bem grande, né? Agora, para mim, ele era maior. Mas o cara está dizendo, né? Esse artigo aqui é de quando? De 2006. Acho que ele é maior, porque transposição do Rio São Francisco. Isso aqui é da transposição do São Francisco. Não é do canal da integração, não. Agora a gente não acha mais nada fácil assim do canal da integração, porque tudo é voltado ao projeto do São Francisco. Está aqui, a questão das águas. Então, assim, por ser uma obra muito extensa, né? 255 quilômetros, pronto, 110 não. 255 quilômetros de extensão, ele é bem longo, então a gente tem várias comportas no decorrer de todo o canal, certo? Que é exatamente para dar aí esse controle. Essa foto aqui teria ficado linda se não fosse a moto do meu pai, né? Que a gente foi de moto nesse dia, se não fosse a moto dele aqui para poder agregar a paisagem. Mas tudo bem, é a vida, né? Tá aí, faz parte do dia, faz parte da aventura. Foi muito legal. Então, as comportas servem exatamente para a gente regular, né, e controlar o nosso escoamento. Então, vamos falar um pouco sobre a captação superficial, né, e ver aqui alguns exemplos, tanto de captação superficial quanto de captações subterrâneas, né? Então, começando pelas captações superficiais, a gente tem aqui, né, o primeiro exemplo, que é captação de água com pequenas vazões e baixa flutuação de nível. Então, o nível do manancial, ele não é muito variável. A gente tem aqui o nível mínimo e o nível máximo. E como é que eu vou saber se esse nível é variável ou não? Estudo hidrológico. Os eventos de cheia e seca, né? A gente tem que ver aqui os eventos extremos daquele manancial. Encomenda-se um estudo hidrológico. Encomenda-se, né, um estudo hidrológico, e aí a gente vai ver ali se o rio vai variar muito ou não, qual é a vazão daquele rio, qual é a altura da lâmina d'água, né, que a gente vai ter aqui, ó, isso aqui é o nosso Y, né, a nossa altura da lâmina d'água aqui. Aí a gente tem margens, né, sujeita à erosão, aqui é uma captação direta ou uma tomada simples. Então, como eu falei na aula passada, a gente vai procurar um local estável, né, para poder instalar o nosso conjunto motor-bomba, instalar nosso motor. E aí a gente vai colocar nossa sucção, né, num ponto protegido por uma válvula de pé com crivo, né, que é o crivo que vai impedir que entrem coisas naturais aqui. O crivo aqui é como se fosse o nosso gradeamento. Posso colocar um gradeamento aqui? Pode, você faz tipo uma caixinha, né? Com as grades aqui, a grade grosseira, a grade fina, por dentro uma tela ou não, né? E aí coloca a bomba, né? A tubulação dentro com a válvula de pé com crivo. Ainda assim, né? Porque o crivo ajuda mais ainda a sugar, né? A não entrar nada dentro da tubulação. E aí a gente cria toda uma infraestrutura, de preferência dentro de uma casinha, né, bonitinha, nem sempre é feito isso, às vezes a galera faz só mesmo aqui uma jangada, né, e aí coloca a bomba em cima, e é o que a gente chama de captação flutuante, é feito também, mas o melhor é que a gente deixe o conjunto motor-bomba fora, né, e coloque só a tubulação para dentro, de uma forma que a vazão aqui, captada, não altere o nível da água, né, para chegar aí para baixar do nível mínimo. Sempre tem que ser feito esse estudo. Aí nós temos também
as margens estáveis, né, e a captação direta com o revestimento. Essa primeira aqui era só uma tomada simples, era só a tubulação aqui ancorada e captando. A gente pode também colocar um revestimento, né, da mesma forma, só que fazer aqui um reforço, tipo um enrocamento. Para que isso? Para dar mais estabilidade para a margem, né, que a gente queira captar. É super importante a gente colocar esse reforço exatamente para garantir que a erosão ali daquele solo vai ficar estabilizada. E aí a gente faz a captação da mesma forma, só que revestindo aqui a margem, pode ser com pedras ou pode ser tipo fazendo um contrapiso, né, de concreto bem forte e tudo, mas o mais comum é a gente colocar o lastro mesmo e fazer o enrocamento aqui, né, para garantir que essa captação vai acontecer de forma bem bacana. A nossa margem pode ser ainda tão instável, né, pode ser instável, de tal forma que precise de um muro de estabilização. Que é esse muro de estabilização? Vocês viram lá em solos 2, né? É um talude. E quando a gente constrói um talude, um muro de estabilização, aqui está o talude, ó, para dentro, para fazer com que essa margem fique equilibrada e não haja desmoronamento da margem, né? E aí está aqui o conjunto motor-bomba instalado, bonitinho, para fazer a captação, a tubulação de sucção e a margem estabilizada com um muro de estabilização, né? Através de um talude, para poder segurar melhor aquela como é, meu Deus? Segurar melhor aquela margem ali, né? Para que não haja muito problema, né? Que não haja o desmoronamento. Aí a gente pode ter também leitos de rios rochosos, né? Com a lâmina líquida muito baixa. E aí a gente faz uma captação direta com uma barragem de nível. O que é isso? Esse aqui é o meu rio. E aí, aqui no meu rio, o que é que acontece? A lâmina dele é baixinha, tá? O que é que eu faço? Eu coloco uma barragem de pedra bem ali para poder elevar o nível da água só para captação. Eu não vou cavar um reservatório, eu não vou construir um reservatório, né, para poder barrar a água daquele rio. Eu vou simplesmente colocar um anteparo, criar um remanso hidráulico aqui. Eu crio aqui uma curva de remanso, né? E aqui ele sai com um ressalto, vocês devem bem lembrar, quando tem a queda d'água, forma aqui um ressalto hidráulico. Né? Eu crio aqui uma curva de remanso, e aí essa curva de remanso faz com que meu nível suba, né? A barragem faz com que o nível da água suba. E aí, eu tendo o nível da água alto, eu consigo colocar minha bomba aqui e fazer a captação, né? Aqui é a margem lá, né, do rio. Isso aqui é um corte transversal para poder a gente ver aqui a ação da barragem. A gente vai lá e coloca uma barragem de pedra para poder subir aí a água. Isso quando a lâmina líquida é muito baixa, né? Quando a gente não tem esse caso aqui, onde a gente possui uma variação muito pequena. Quando a minha lâmina é muito baixa, eu vou lá e coloco uma barragem de rochas para poder ter de onde captar, porque senão não vou conseguir. Aí a gente tem também casos onde a captação de água ela acontece com pequenas vazões e grandes oscilações de nível, né? Aqui ainda é uma pequena vazão e uma baixa flutuação de nível, só que nesse nosso último caso a gente tinha um nível muito baixo. Oscilava pouco e permanecia baixo. A gente pode ter também quando a gente tem uma grande oscilação de nível, né? Que o leito do rio tem uma oscilação muito grande. E aí, o que é que a gente faz? A gente faz uma captação com tubos furados, né, apoiados em pilares. Esses tubos furados, eles vão permitir que a água entre dentro dele, e aí a gente constrói pilares para garantir que a água seja captada até onde não haja mais essa oscilação tão grande, né? Porque aqui está o nível da água, mas ela pode chegar um momento onde ela esteja, né, tipo bem aqui.
e aí a gente não consegue captar essa água de forma mais precisa. Então, o leito do rio pode parar aqui, é porque essa figura não está tão representativa, né? Ela pode ir baixando, baixando, até que eu não consiga captar a água, né, onde eu deveria. Então, a gente faz essa captação aí, né, nesses leitos rochosos. Por que rochosos? Porque eu preciso apoiar o pilar em algum lugar, né? Quando a gente for fazer o tubulão, ele tem que ter uma fundação, bem fixa, né? E aí a gente tem que ter um leito rochoso para poder aguentar esses pilares. Quando a gente tiver um leito arenoso, que é o caso mais comum de um leito de rio, aí a gente pode fazer uma captação, né, com derivação para um poço seco. Tipo, eu coloco a minha bomba dentro de um poço seco, aqui ela está só afogada, né? Ela está abaixo do nível da água. Está aqui o nível, a bomba está afogada. E aí a gente constrói aqui uma caixa, né? Do mesmo jeito, uma caixa furada, que a água vai entrar dentro dela, e aí a partir daqui é que eu faço a minha captação, tá? Só que o meu sistema, ele está afogado também, mas dentro de um poço seco. E o leito é arenoso. E aí a gente constrói tanto a caixa quanto o poço seco com revestimento, né, com reforço de solo para poder garantir que não haja ali nenhuma instabilidade. Isso aqui é um gradeamento, né? Essa caixa aqui que eu falei é um gradeamento. Eu venho aqui e coloco minhas grades para poder proteger. A água entra aqui e vai-se embora, vai ser captada aí pelo nosso pocinho. A gente também pode ter, né, uma torre de tomada com poço de derivação. Aqui está o poço seco, né, com a bacia hidráulica. Está aqui fora da bacia hidráulica, perdão, com todo o sistema de bombas, é onde a gente vai ter a bomba. E aqui está o rio. Está aqui o leito do rio, bonitinho. Aqui a gente constrói uma passarela, né, para poder manobrar essa galera aqui. E aí nós temos entradas em vários níveis, né? A água vai entrar aqui em vários níveis diferentes. E vai ficar confinada aqui, né? Nesse nosso pocinho. Essa parte aqui do nível da água, essa primeira parte aqui, ela não vai ser utilizada para captação, né? A captação vai passar por baixo dela. Aqui é uma escadinha para poder a gente ter acesso, certo? É um corte bem detalhado. Passarela, tá? E a escada para ter acesso até o crivo. Isso aqui é a válvula de pé com crivo. E aí a entrada aqui acontece por vários níveis, né? Quando a água está aqui, ela vai entrar por 3 níveis. Quando o nível da água estiver bem por aqui, entra por esses 2. Quando o nível da água estiver aqui, entra só por 1. Lembrando que sempre tem que ter uma entrada abaixo do nível mínimo, né? Da distância que a gente pega para poder fazer isso. Então, esse aqui é o nosso poço de derivação. Esse primeiro aqui. Ele recebe a água do rio, né? Isso aqui tudo é o rio, recebe a água e também recebe a válvula que vai ser captada pela bomba. E a bomba, num poço seco também, fora da bacia, né? Subterrâneo, só que é um poço seco. A captação não é subterrânea. Ela é superficial, né? Só que dentro de um poço seco. São captações mais complexas. Qual é o mais comum? Captação direta, tá? Captação direta mesmo aqui, bombinha dentro d'água, conjunto na margem, quando não, conjunto lá dentro d'água mesmo, que é o que nós chamamos de captação flutuante. Conjunto motobomba, eu até mostrei para vocês, eu acho, na aula passada, uma foto, né, da captação flutuante. Tá lá, bomba lá em cima, pronto. E aí fica lá, flutuando na beira do rio e captando a água, sem problema nenhum. Esse é o tipo de captação mais comum que a gente tem em sistemas de abastecimento. Tá? No máximo, o quê? Um reforço, né? Ou então um murinho de estabilização. Essas outras captações são casos onde a gente tenha, né, realmente situações bem mais complexas. Aí vamos ver um pouco aqui, 2 exemplinhos de captação subterrânea, tá?
para a gente encerrar também, né? Eu disse que eu ia só concluir a parte da captação e aí depois a gente conversa mais. Então, a captação subterrânea, né, ela pode acontecer através de poços, e aí a captação subterrânea ela é muito simples, tá? Por quê? Porque ou ela é poço ou ela é galeria filtrante. No caso da captação subterrânea, a legislação infringente ela não exige um tratamento convencional como ela exige na captação superficial. Então, a água que vem do poço, ela não precisa ser jogada dentro de uma estação de tratamento, não precisa passar por todas as etapas, né? Floculação, decantação, filtração e desinfecção. A única coisa que ela vai ter aqui é a desinfecção. Então, vai ter um dispositivo, né, que é um tubo com as pastilhas de cloro dentro, e aí a água, quando for para dentro da rede de distribuição, ela vai passar por essas pastilhas de cloro e vai se desinfectar. Basicamente, é isso que é feito. Na legislação vigente, para abastecimento por captação subterrânea, só se exige a etapa da desinfecção. Então, a gente praticamente, a captação por poços, então, ela é muito mais simples, né? Então, aqui a gente tem o corte, né, com os lençóis freáticos que nós temos. Como eu falei já na aula passada, né? O poço freático, ele é aquele que o aquífero, cujo aquífero é um aquífero não confinado, ou um aquífero freático, ou também chamado de lençol freático, que é aquele lençol que está entre uma camada permeável, que é essa camada laranjinha aqui, é permeável, e uma camada impermeável, né? Que é essa daqui. Esse laranjinha aqui é permeável, né? Esse outro não é, esse aqui não é, tá meio confuso. Então, assim, ó, isso aqui é o extrato confinante, né? Que é uma camada de solo, que é impermeável, é meio que uma rocha, aqui impermeável no meio. Aqui é o nível da água. E aí, essa parte aqui, ó, ela recebe recarga do solo, né? Então, o aquífero não confinado é aquele que a pressão ela é igual à pressão atmosférica. Então, quando a gente cava o poço, o nível da água aqui, ele fica no nível do lençol, tá? Ele entra aqui, a água entra, né, pro poço bonitinho, mas o nível da água é no nível do lençol. Aqui a gente tem um exemplo de poço artesiano, tá? Que é o que eu falei, que é o poço que vai até o aquífero confinado, que está entre duas zonas impermeáveis. Aqui é impermeável, aqui também é. E aí, a pressão do lençol freático, ela é igual à pressão atmosférica. Aqui, a pressão ela é maior, tá? Tanto aqui quanto no surgente, do que a pressão atmosférica. Só que o artesiano, o poço artesiano, eu até falei, né, que todo poço artesiano, todo poço jorrante, ele é artesiano, mas nem todo poço artesiano é jorrante. Então, ele pode ser que ele não tenha pressão suficiente para jorrar, como é o caso disso aqui, ó. Isso aqui é um poço surgente ou jorrante. Que é quando é num aquífero confinado também, entre duas camadas impermeáveis, mas a pressão é tanta que a água jorra, né? Não precisa nem de bomba para poder succionar. A água, ela jorra sozinha. Aqui, no caso, a gente não tem isso, né? A gente tem um aquífero confinado aqui, mas a água para aqui na superfície piezométrica, né? Na linha piezométrica, que é exatamente o ponto de entrada aqui de recarga do nosso aquífero, né? Que ele tem uma fenda, e aí, através dessa fenda, é que ele vai sofrer essa recarga. Então, o aquífero confinado, entre duas superfícies impermeáveis, ele gera aí o poço artesiano e o poço surgente. Então, a gente tem esses três tipos, né? Ou dois, né? Poço artesiano, poço freático, para poder captar essa água. A bomba, ela pode ser submersa ou pode ser superficial. Ó, aqui, a bomba não é submersa, não. A bomba está na superfície e aí vai o cano, desce o caninho aqui, bonitinho, e tá aqui a bomba, para poder sugar e jogar. Existem bombas que você coloca aqui dentro e ela é o que nós chamamos de bomba submersa.
e ela já faz essa sucção bem aqui e só faz jogar a água no sistema, né? Também muito utilizada, porém elas são mais frágeis e não tem uma vazão tão possante quanto a bomba externa, né? Então, para grandes abastecimentos, o ideal é que se faça mesmo o conjunto motor-bomba e aí lance só a tubulação lá dentro, tá? As bombas submersas, elas dão muito trabalho, né? Elas dão muito problema mesmo, é mais complicadinho, mas muita gente usa, principalmente posto de fazenda, né? Postos privados de fazenda, a galera usa muito bomba submersa, que é exatamente para captar água lá dentro do poço, né? Bonitinho. Então, a gente tem esses dois tipos de postos aí. E a gente tem o último tipo de captação que a gente vai ver, que também é captação de água subterrânea, que é a galeria filtrante, tá? A galeria filtrante, o que é que ela é? A gente tem um rio, né, ou um lago, e aí a gente tem um terreno permeável, tá bom? Abaixo do rio, e eu não quero captar no rio, eu quero captar no solo. Então, eu construo aqui um dreno de galeria filtrante, né? Que tem todo um babado, tem todo um babado aqui. A gente tem que medir o nível do lençol, né? Essa galeria filtrante, ela é construída dentro do lençol freático, que é para poder ter água para entrar, né? Isso aqui, ó, tá aqui o lençol freático, tá? O nível do lençol da água. Isso aqui é o lençol freático, porque está na superfície, é um terreno permeável, porque se for rocha a gente não consegue, e também para não cavar tão fundo, né? E aí a gente cava dentro do lençol e faz essa superfície aí, né? Faz essa estrutura para poder a água entrar dentro dela e a partir daí a gente captar, tá bom? Então tem o nível do lençol freático, né? Aí é tipo um tubo mesmo, a gente coloca, faz o filtro aqui, o nome é galeria filtrante, com areia grossa, né? Areia e argila, areia grossa, areia fina e argila. E aí aqui tá as dimensões das camadas, né? Aqui 5 centímetros de areia grossa, aí pedregulho, que é 20 centímetros mais o diâmetro, né, da galeria. Depois mais areia grossa, depois areia, mais 20 centímetros de argila, e aí pelo menos, né, 20 centímetros do terreno natural. Aí nós fazemos as valetas, né, para poder a água superficial escoar e não entrar aqui. O terreno natural, né, o nível do lençol da água, e aqui é o tubo poroso ou cerâmico sem rejuntamento. Então, através desse tubo aqui, a água que está aqui no lençol, ela vai entrar. Né? Ela vai entrar e vai ser filtrada aqui por todas essas areias, ela vai entrar aqui por vários lugares, vai ser filtrada e vai cair dentro do tubo. E aí vai ter um ponto de tomada desse tubo dentro da galeria. É muito legal? É muito legal, mas é uma solução um tanto quanto cara, né? E um tanto quanto trabalhosa também. É mais fácil fazer uma captação superficial ou então cavar um poço, né? Um poço freático, a verdade é essa. Mas existe aí a alternativa, né? De se fazer uma galeria filtrante, que nem é um poço, que a água já vem filtrada, e nem é uma captação subterrânea que está exposta ali. Pode ser que por algum motivo exista-se, né, alguma limitação para que a gente não possa utilizar ou não possa colocar ali, dependendo, pode ser uma legislação local, a nossa captação superficial, né, ali no leito do rio. Pode ser que isso aconteça. Então, a gente tem que sempre levar em consideração aí essas limitações. Captações mais comuns, na subterrânea, poço, na superficial, a captação direta, né, ou tomada simples, que pode ser na margem ou flutuante, tá? Vou até colocar aqui, ou tomada simples, na margem ou flutuante. Só voltar aqui, eu acho que eu tenho aqui a foto da captação flutuante, que eu até mostrei para vocês na aula passada. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pronto, achei aqui. Que eu até estava falando, né, nos tipos de captação, estava falando de captação superficial ou subterrânea, e aí, ó, tá aqui, quando eu falei na captação superficial, né, eu mostrei uma captação flutuante. A gente faz uma jangadinha, um barquinho para a nossa bomba, coloca ela em cima, e aí a gente tem a sucção, né, que vem aqui da bomba e tudo bonitinho, vem para a bomba e, ó,
recalcam aqui, né, com duas bombas, inclusive duas bombas em paralelo, né, que estão succionando e recalcando essa bomba. E aqui os poços jorrantes, né, que jorram água aí, a gente faz a captação e manda ver, tá? A gente tem aí esses dois tipos. Alguma dúvida, pessoal? Não, bom. Vou só interromper aqui.